Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui, eu sou a Betânia, eu sou especialista em comportamento e hoje eu vim aqui bater um papo com o Everton Torres. Eu vou apresentar ele rapidinho, mas um pouquinho vou me apresentar antes. Então, eu sou especialista em comportamento, eu sou Master Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, pela Academia Emocional. Eu sou ex-executiva de marketing, na verdade, eu venho do mercado corporativo. Eu sou uma pessoa que foi muito transformada. Eu era uma pessoa muito estressada, eu tive duas doenças autoimunes, né, o que me deixou num momento da minha vida onde eu precisei repensar os meus hábitos. E nesse momento eu já estava com mais de 100 quilos, tinha passado por uma gestação, estava com o neném novinho, e eu falei, bom, agora eu tenho um motivo a mais para me cuidar, né? Então, depois que eu virei mãe, eu falei, agora eu preciso me Exatamente. cuidar, porque eu preciso cuidar dessa criança. E aí eu decidi ter um estilo de vida ativo e saudável, né? Eu fui atleta quando eu era adolescente, e nessa época que eu fui atleta, eu pesava em torno de 79 quilos, ou 69 quilos, eu tenho 1,80 m, e hoje, depois de passar por esse processo de transformação, né, pelos pilares desse programa que você vai entender, eu tenho os meus 69 quilos de volta. Então, eu estou na minha melhor fase, eu já mantenho esse peso há mais de 3 anos, então eu estou muito satisfeita, porque além de tudo, né, além de tudo, a gente se juntou aqui, desenvolveu um método, entendeu o que estava se passando por trás, né, dessa mentalidade, e a gente desenvolveu juntos aqui um método onde a gente fala sobre inteligência emocional no processo de emagrecimento, né, entendendo que o emagrecimento é um processo de saúde, né? E também entendemos que você vai precisar passar por outros pilares além da mentalidade, que é a consciência nutricional, que é fundamental, o estilo de vida saudável e ativo, entendendo a atividade física como parte do seu processo de saúde, ou não é? Mas sem passar horas na academia, né? Eu não sei você, mas o Everton é outra história, porque ele é top, gente. Mas eu sou uma tiazona que eu tinha medo de ir na academia, Everton. Então, a Eu partir do tinha, método que a gente. Eu só eu consigo tinha. fazer atividade física porque eu faço junto com você, né? Porque é um método diferente, porque é rápido, porque é sem sofrimento, porque eu não conseguia fazer, né? E além de tudo, a gente tem uma comunidade de apoio que faz toda a diferença, né? A gente tem os métodos nossos de implantar uma rotina muito mais divertida, porque se não for divertido, a gente nem vem, né? Então, agora eu quero Exato. apresentar esse top profissional que está aqui comigo. Ele é nutricionista, especialista em nutrigenômica. Gente, eu não sei nem falar de tão chique que é, Everton, você é incrível. Também é educador físico. Conta pra gente um pouco da sua história também. Oi, pessoal. Obrigado pela apresentação, Betânia. Obrigado mesmo por todos que estão aqui assistindo. Meu nome é Everton Torres. Vocês podem me chamar de Eve. Todo mundo chama de Eve. Nem eu. Só minha mãe me chama de Everton. Já viu, Betânia? Tem que ser Eve. E são anos, né, voltados a todo esse trabalho direcionado da área de saúde. Primeiro pela educação física, foi a primeira graduação, foi a entrada no mundo da saúde. É engraçado que lá na adolescência eu já tenho um motivo muito grande por ter escolhido a educação física. Porque eu sempre fui aquele menino que era mais relacionado com os livros, com a biblioteca, do que com os esportes. Por quê? Porque na escola não existia uma quantidade ainda de ofertas de esporte que me interessasse. Eu imaginava que eu era um cara totalmente fora desse mundo, né, de atividade física, porque as opções eram poucas. Então, o que aconteceu? Eu encontrei uma atividade que me deixava interessado realmente, né, com atividade física. E essa atividade foi a área de academias. Então, quando eu estava me formando no final lá da escola, no ano que eu precisava fazer meu vestibular para jornalismo, que seria, eu me deparei com atividade física na academia, comecei a fazer as aulas da academia, musculação, vi o meu corpo mudando, comecei a ficar interessante. E nisso tudo, a educação física veio, uma pessoa me olhou, né, um dono de academia me olhou e falou assim: você tem tudo para ser um ótimo profissional da área, por que você não tenta? E acabei tentando e passei no vestibular e segui esse caminho. Na metade do meu curso de educação física, eu comecei a realmente me questionar por que algumas pessoas tinham mais resultado do que outras.
Por que tinham pessoas que iam para academia e que transformavam seu corpo em 3, 4 meses e tinham outras que ficavam o tempo todo indo para academia e não conseguiam resultado nenhum? Então, eu sabia que a atividade física era um dos pilares importantes, mas eu precisava buscar mais informações e respostas. E foi nesse momento que eu fui para nutrição. Escolhi o curso de nutrição voltado realmente para entender como é que eu poderia trazer mais substrato de informações, de soluções para os meus clientes da época. Então, juntei as duas coisas. Quando eu saí do Brasil, trabalhei no Rio Grande do Sul por muitos anos, depois fui para São Paulo, fiquei muitos anos trabalhando nas maiores redes de academias de São Paulo, Biorritmo, Companhia Atlética, em todas elas eu trabalhei. Recebi uma proposta de ir para o exterior, então fiquei 6 anos na Ásia, sendo diretor técnico de uma das maiores redes de academias do mundo, que é a Gold's Gym International. E lá eu fiz a minha especialização em nutrigenômica, tá, Betânia? Que é uma especialização bem diferenciada mesmo no mundo da nutrição, porque é uma nutrição que pensa no gene, é uma nutrição que pensa na célula como fonte de energia. Então a gente não pensa muito no músculo na nutrigenômica, a gente pensa naquela célula que vai gerar o nutriente para que o músculo possa sobreviver. Então é um outro trabalho e por isso que hoje a gente vai bater um papo muito legal, eu tenho certeza, porque tudo que eu tenho de conhecimento da nutrigenômica é o que me faz acreditar que certas escolhas facilitam as coisas. Também tive meu momento gordinho de novo, depois de trabalhar por tantos anos, saí da área de nutrição e educação física, me cansei, comecei a trabalhar atrás do computador, como a gente está aqui, na área de marketing digital, comecei a comer bolinho toda tarde, comer croissant, tomar café cappuccino com açúcar e perdi o rumo das coisas, Betânia. Perdi o rumo das coisas também. É normal do ser humano. Você foca nas coisas erradas, você se dá conta que tem alguma coisa errada. E nesse momento também fiz transformações, busquei todo o meu conhecimento, busquei informação externa, me atualizei e eu acho que tudo que eu faço nesses últimos 3 a 4 anos são resultado dessa transformação que também tive. De me entender como uma pessoa que também já não era um menininho, né, já beirando 40 anos e que tinha muitos traumas e crenças, precisei curar esses traumas e crenças para poder encontrar um novo Everton, né, um novo Eve. E nesse momento, essa transformação com esses pilares que a gente vai conversar hoje fizeram total diferença e vocês estão no lugar certo, gente, para mudar a mentalidade de vocês e encontrarem o caminho mais fácil, para que vocês não fiquem, assim, batendo nas portas erradas, como a gente às vezes bate, né? Buscando informações. É isso. Exatamente. Nossa, super legal isso que você está falando, né? De bater nas portas erradas. Muitas clientes falam assim para mim, Everton. Eu não sei se ficou claro, né? Mas eu trabalho com coaching e inteligência emocional, né? E uma das vertentes da inteligência emocional, naturalmente, é o emagrecimento, né? E eu trabalho muito fortemente com emagrecimento também. Então, 2 coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro, o resultado, né? Então, eu acho que o Everton e eu, a gente pode ter todas as melhores formações do mundo, né? Mas o que nos empodera muito foi o nosso próprio processo de transformação, né? A gente passou por um processo de transformação, chegou um determinado momento que a gente não estava feliz com o nosso resultado, a gente se submeteu a esse processo de transformação para ter um resultado. Né? E eu acho que isso é incrível, né? Eu acompanhei o processo de transformação do Everton, tem um processo incrível, né? E assim, muita admiração pelo perfil do que ele conseguiu, né? Depois a gente vai compartilhar nosso Instagram, até para vocês verem os nossos resultados, né? Eu também perdi mais de 30 quilos, né? Eu não sou a garota sarada, porque esse não era o objetivo, né? Eu só queria, Everton, caber na minha calça 40. Para mim, era uma questão de liberdade, né? Porque para mim não tinha coisa mais triste de chegar numa loja e falar: seu número não tem, né? Então, era esse o ponto para mim, o resgate da minha liberdade da mulher de 40 anos, né? Então, e mais que isso, ter saúde, né? Ter saúde, porque se eu ficasse magra, mas perdesse minha saúde também não valia a pena, né? Então, eu gosto muito dessa vertente do nosso negócio, né? Do resultado aplicado à nossa própria vida, né? E a segunda coisa eu esqueci, eu ia falar, mas eu esqueci aqui já que eu lembro. Então, aqui lembramos. Vai conduzindo aqui, tá bom? Ó, quero te fazer algumas perguntas, tá bom? Queria saber por que é tão difícil o processo de reeducação alimentar? Por que é tão difícil? Ele é difícil porque nós somos resultados dos nossos hormônios. Anotem isso, gente.
Nem tudo que vocês estão tentando fazer de mudança na sua vida é resultado da sua vontade. A sua vontade, aquilo que o seu cérebro emana de energia para você fazer uma mudança, uma transformação, é muito importante. Isso é o que decide algo ao começar. Mas tem alguns hormônios que estão lá latentes, que são resultados das más escolhas da gente. Tem um hormônio que é muito importante nesse processo todo, que é a insulina. A insulina é um hormônio totalmente relacionado aos açúcares e carboidratos que a gente consome. E é um hormônio viciante. Então, quando a gente começa a viciar o nosso corpo, comendo muito carboidrato, muito amido, muita farinha branca, doces em geral, com muita frequência, chocolatinho da tarde, com, né, açúcar e leite, essas coisas que ninguém come aqui. Ninguém come, né? Mas a gente começa a viciar o nosso organismo, a liberar quantidades desnecessárias de insulina. E essa coisa da insulina ficar muito alta, ela gera alguns impactos de informações ao cérebro, que nos fazem querer mais carboidrato. Então, quando a gente começa a querer fazer uma mudança corporal, né, uma reeducação alimentar, a primeira coisa que a gente faz é começar a equilibrar um pouco mais a quantidade de carboidrato que a gente consome. Então, a gente corta tudo que é gostoso, a gente corta um pouco mais do nosso pão de queijo, aquele tradicional, a gente corta os pães, a gente corta um pouco os doces, os bolos, a quantidade de açúcar que a gente consome. A gente começa a adaptar, né, isso. A pizza, o pastel, as bolachinhas. Exatamente, exatamente. Tudo isso que ninguém gosta. E é por isso que é tão difícil essa primeira mudança. Na verdade, a gente é educado com carboidrato, a nossa cultura, né? Desde que a gente nasce. Né? Então, você pode ver na mão do bebê, tem um biscoitinho, tem uma bolachinha maisena, que tem cara de saudável, né? Como uma bolachinha para você se acalmar. Então, essa relação com o açúcar, nossa, é saindo da amamentação, a gente já entra, né? Então quer dizer que a gente é viciado, né, Everton? Exatamente, é um vício mesmo. Então, é difícil começar esse processo porque a gente sente falta, não só o cérebro sente falta, mas o seu organismo está pedindo os primeiros dias. Ai, cadê aquele biscoitinho no meio da tarde para tomar com um cafezinho preto, para assistir alguma coisa? Estou aqui trabalhando no meu escritório e eu queria comer aquele bolinho, aquele, não sei, um bolinho que traz alguma coisa diferenciada. Às vezes tem gente que faz pipoca em grande quantidade. Enfim, essas coisas que a gente, quando vai fazer uma mudança, a gente não consegue colocar com tanta frequência. E esse é o pulo do gato. É você saber o que você vai trazer para substituir todo esse grupo de alimentos com tantas calorias, como os carboidratos, e que impactam tanto na insulina. Tirar tudo não é a solução. Você tem que tirar, mas principalmente você tem que saber com o que você vai substituir. E tem ótimas opções que você pode substituir. E se você faz esse casamento perfeito, o seu resultado começa a acontecer. Sim, no livro O Poder do Hábito, o escritor menciona que um hábito, a gente não muda um hábito, a gente substitui um hábito, né? Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, a pessoa deixa de fumar e engorda, né? Porque ela substitui a química do cigarro pela química da insulina, né? Que é outro tipo de hormônio. Exatamente. Né? Então, eu acho que, só para concluir o que você está dizendo, então, Everton, assim, no processo de reeducação alimentar é tão difícil porque a gente é viciado, né, num processo neuroquímico, digamos assim, da insulina. Exatamente. E quando você deseja fazer um processo de reeducação alimentar, a gente concorda aqui, Everton, que você tem muitas pessoas que te procuram porque engordaram comendo brócolis, cenoura. Olha, queria eu que fosse, porque seria incrível, né? Seriam pessoas um pouquinho acima do peso, mais saudáveis. Com certeza mais saudáveis, mas não são essas que me procuram. Então, para mim também não. As pessoas que chegam para mim, elas são viciadas em gordura, açúcar e sal, não é? Que Exatamente. São os alimentos que mais, né, deixam... E eu já ouvi falar também, Everton, que o efeito da insulina, né, o efeito, na verdade, da insulina não, mas o efeito do açúcar, né, no cérebro, seja ele em formato de carboidrato, seja um açúcar, seja uma massa, seja uma bolachinha maisena, né, no cérebro, ele tem uma reação química como se fosse uma droga, é isso mesmo? É isso mesmo. Porque, assim, açúcar no corpo, ele precisa ser metabolizado de alguma forma. O nosso corpo é uma máquina muito perfeita.
Os hormônios, eles servem para fazer alguma ação dentro do nosso corpo. Por exemplo, a insulina, ela serve para que esse açúcar que chegou na corrente sanguínea seja retirado de lá. Porque se não existisse a insulina, o nosso sangue ficaria extremamente açucarado e impediria os processos de oxigenação do nosso corpo, porque é pelo sangue que passa o oxigênio. Então, o açúcar não pode ficar por tanto tempo livre na corrente sanguínea. A insulina tem que ir lá, metabolizar esse açúcar, retirar esse açúcar de lá e levar para os lugares onde vão ser transformados realmente em estoques de energia. No nosso fígado, nos nossos músculos, ali na energia para o cérebro, energia para o coração poder bater, né? O músculo cardíaco. Isso tudo precisa de energia. Então, primeiro chega no sangue, mas o sangue não pode ficar com tanto açúcar por tanto tempo. Então, o que o cérebro faz? Você come açúcar, o sabor doce, só o sabor doce do processamento do açúcar, e isso pode ser do arroz, da massa, de qualquer lugar. Você consome, o cérebro já recebe uma informação, está vindo carboidrato. Ele já começa, antes mesmo de chegar lá o açúcar no sangue, ele começa a liberar a insulina para que seja mais rápido o processo. Então, olha que incrível. Existem pessoas, só para pegar esse exemplo, que às vezes estão mascando um chiclete adoçado com adoçante, qualquer adoçante, né? Aspartame, algum deles, sucralose. O sabor doce do adoçante pode disparar esse processo, dependendo do quão desregulado está seu metabolismo. O cérebro começa a ativar a liberação de insulina, mesmo que não entre calorias. Então, olha como, dependendo do que você fez no passado, como é difícil o processo de mudança, não é? Exatamente. E aí tem a onda do light, né? Vamos tudo Com certeza. zero, né? Não vou falar só na marca, zero, né? Tudo aquilo que é zero, mas Betânia, não tomo refrigerante com caloria, eu só tomo zero. Eu uso adoçante em tudo, mas o processo químico acontece. Exatamente, Né? processo. E Existe aí, uma coisa, pode Betânia, falar. uma coisa muito importante. Enquanto a insulina estiver alta no seu organismo, você não está queimando gordura. Você não está emagrecendo nada. Presta atenção nisso. Enquanto Olha isso. Enquanto a a insulina está insulina alta, estiver alta, você não emagrece. exatamente. Então, a gente tem que fazer as melhores escolhas, primeira coisa, para impactar menos, né, o aumento da insulina. Fazer melhores escolhas alimentares. Como que eu faço, então, para manter a insulina controlada? Primeira coisa, comer alimentos com menos carboidrato. Então, é a primeira coisa que a gente faz. Se você come muito carboidrato numa refeição, você tem que reduzir essa quantidade e trazer outros alimentos que impactem menos. Então, por isso, assim, tem algumas combinações que são super inteligentes. Você quer comer um macarrão? Ótimo, todo mundo vai comer macarrão de vez em quando, mas reduz a quantidade de macarrão e coloca alguns outros grupos alimentares importantes. Um deles é a proteína. A gente precisa colocar proteína para a gente dar suporte para a nossa massa muscular, para que a gente possa ter mais energia, né, nos nossos músculos. Então, proteína é super importante. Uma carne vermelha, um frango mais magro, um peixe, ovos, combinando com esse macarrão. Então, olha, antes que era tudo macarrão, você já pegou metade disso, já colocou uma proteína, já melhorou muito. E o impacto que isso vai gerar lá no seu sangue também é muito bom, porque esse processamento de açúcar vai ser muito mais lento, vai chegar devagarinho, a insulina vai chegar pouquinha, vai pegar esse açúcar, vai metabolizar, vai ser devagar. Agora, quando você joga um caminhão de açúcar dentro do sangue, tudo piora. E com certeza parte disso vai se transformar no quê? Em gordura. Porque a gente não está correndo e caminhando o dia inteiro, a gente está sentado. Época agora de quarentena, quantas pessoas estão assistindo sentadas, trabalhando em casa, sem movimentação? Então a gente tem que adequar isso. E o macarrão integral, funciona? Funciona em partes. Ele também vai ter uma redução da velocidade de chegada lá do sangue, porque temos fibras e as fibras ajudam nesse processo um pouco mais lento, né? Você trabalha dentro das velocidades do intestino, elas se movimentam mais e com isso você consegue absorver um pouco menos desse açúcar ou com mais lentidão. Porém, ainda a gente não tem isso tão completo porque você está trazendo basicamente carboidrato puro para dentro do seu corpo. Então, tem que colocar um pouquinho de proteína ou mais fibras ou vegetais para compor essa refeição de uma forma um pouco mais inteligente, que o nosso corpo consiga processar isso com mais calma.
Sim. Então, quer dizer que se eu comer um macarrão, eu tenho que, é basicamente carboidrato, eu preciso compor essa refeição com outros tipos de macronutrientes, né? Como é o caso da Exatamente. proteína, por exemplo, ou a Exato. fibra, né? Para que o meu corpo entenda de alguma forma que isso é um açúcar com fibra, ele entende que ele é integral, digamos assim. Como é um prato de Exatamente. salada antes, é mais ou menos assim, eu posso fazer essa jogada no meu prato, é isso? Exato. Pode super, Betânia. Pode super fazer e é a escolha mais inteligente a se fazer. Comer Certo. puro carboidrato dificulta muito o seu processo de emagrecimento. É o maior erro que você faz, mesmo que seja em pequena quantidade. A gente não tá, eu não conheço todas as pessoas que estão assistindo esse treinamento, essa conversa. Vocês têm que entender que cada um de vocês passaram por processos diferentes no passado. E para alguns o macarrão vai ser menos nocivo, mas para outros é veneno. Então, dependendo de quanto de insulina você está liberando, que a gente aqui não consegue mensurar, vai ser muito difícil você fazer um processo de mudança. Então, toma cuidado. Então, aos poucos, vai reduzindo e vai introduzindo boas proteínas, vai introduzindo salada, legumes, fibras adicionais na sua dieta e as mudanças vão começar a aparecer. Além disso, a saciedade, viu? Porque proteína é extremamente saciável, você se sente muito melhor, você fica menos horas necessitando de mais comida. Então, é uma escolha super inteligente. A gente vai falar sobre proteína daqui a pouco, tá bom? Então, Tá vou bom, deixar tá todo esse certo. tema que é super rico, né, para daqui a pouco. Eu queria falar com você agora também sobre a questão do... Cadê? Perdi, gente. Esqueci que ia falar. O que ia falar mesmo? Peraí. Volta lá que vai dar certo, Betânia. Peraí, carências e excesso. Ah, lembrei. Eu queria falar com você sobre. Eu adoro, né? Uma jornalista assim, gente. Eu sou uma ótima coach de inteligência emocional, jornalista, ótima coach. Gente, eu queria falar com você um pouco sobre compulsão, compulsões e Uhum. carências, né? Como que a gente pode resolver? Porque assim, eu já entendi que é vício, né? Se eu tenho vício, eu tenho crise de abstinência, então a crise de abstinência me dá uma possibilidade maior de ter crise de compulsão. E de novo, ninguém tem Exatamente. crise de compulsão por brócolis, né? Ninguém fala, peraí, deixa eu abrir a geladeira e comer brócolis. Não, né? Como que eu faço para diminuir a compulsão? Pois então, vamos de novo, né? Vocês vão ouvir muito no Nutri aqui falando sobre a questão da insulina. Vocês não têm noção, gente, de quanto isso é impactante negativamente na nossa vida. Porque além de você liberar muita insulina quando você come muito açúcar e muito carboidrato, você também começa a gerar a liberação de outros hormônios juntos nesse processo. E são hormônios relacionados à ansiedade, à compulsão, às necessidades. Primeira coisa que começa a acontecer. Você já ouviu falar daquele hormônio famoso, serotonina? Serotonina é um hormônio do prazer, que deixa a gente feliz, bem, deixa a gente para cima. Esse é um hormônio que normalmente ele é liberado quando a gente toma algumas atitudes importantes. Uma delas é comer melhor, porque a serotonina, o começo do processo de liberação desse hormônio acontece no nosso intestino. Então, a serotonina precisa também estar um pouco mais elevada para que o impacto da insulina não seja tão alto, porque a insulina é viciante. A insulina que causa esses processos de compulsão. Comi um brigadeiro, quero mais 2. Acorda pensando nesses refrigerantes, né? A gente não fala o nome aqui, refrigerantes, tanto com açúcar ou sem açúcar. Acorda. Eu conheço pessoas que vêm até o consultório, que só atendo online, que acordam de manhã e bebem 2 litros de refrigerante. Pela compulsão, pela relação dessa... Só de pensar, a insulina já sobe. Só de pensar. O cérebro é muito inteligente, ele recebe esses neurotransmissores e começa a transformar isso em hormônio. Então, o importante é a gente saber dosar a qualidade de vida para que a compulsão comece a diminuir. Se você começa a comer muito carboidrato, a primeira coisa que você tem que fazer antes de cortar o carboidrato é trazer outras atividades, de novo, substituição, né? Outras atividades que possam reduzir um pouco a sua compulsão, trazendo hormônios de felicidade. Talvez, então, fazendo uma caminhada, alguma atividade, até mesmo uma boa leitura, uma meditação, possa elevar os níveis de serotonina e você vai ficar um pouquinho mais tranquilo
e a insulina não vai ser tão impactante. Mas agora, se você está o dia inteiro comendo carboidrato, sentado no sofá, assistindo Netflix, ouvindo notícias nada legais, a insulina vai subir cada vez mais e tem um outro hormônio que vai subir também, que é o cortisol, que é o hormônio de estresse. E cortisol e insulina altos, gente, é uma bomba para quem tem compulsão. Você não para um minuto de comer. Você come uma coisa, você está satisfeito, mas a cabeça já está lá na geladeira. O que tem para comer, o que depois eu vou fazer um bolo, e nada é muito saudável. Ninguém quer realmente assim comer um prato com legumes, legumes salteados no azeite de oliva, uma carne magra. Não é isso que as pessoas querem comer. Elas querem algo que seja de farinha branca, açúcar, que tenha cobertura, esse sabor doce, puro dessas receitas. Pode ver, ninguém é compulsivo por algo saudável. Vocês têm essa compulsão por coisas muito mais fáceis, né? Que são digeridas de forma muito rápida e aumenta muito esses hormônios. Então, cuidado. Começa a colocar algumas coisas mais que tragam mais serotonina para a vida de vocês. E aos poucos vão reduzindo aos pouquinhos o carboidrato, colocando outras coisas que a gente vai falar um pouco mais à frente para ajudar vocês, para que vocês consigam tratar essa questão da compulsão. Sim. As pessoas me procuram para desenvolver inteligência emocional muitas vezes, foi interessante o que você está falando, né? E a inteligência emocional, ela está muito relacionada aos hormônios também. Exatamente. Né? As pessoas acham que é só, eu vou fazer um curso de inteligência emocional, onde ela vai me ensinar a ter inteligência emocional. Não, na verdade, a inteligência emocional também é sistêmica, sabia, Everton? Então, assim, o que eu preciso fazer para aumentar a minha inteligência emocional? Eu preciso fazer atividade física, por exemplo, né? Eu preciso diminuir o cortisol, melhorar a serotonina, né? Então, eu preciso fazer atividade física e eu também preciso comer bem, né? Porque literalmente, quando o intestino da pessoa tá sujo, ela fica enfesada. Né? E se está cheio de fezes o intestino, né, o nível de serotonina é comprometido, diminui a sensação de bem-estar, ela fica uma pessoa com dificuldade de relacionamento, né? Que é uma das principais competências da inteligência emocional, são as relações sociais. Né? E daí ela fica com a paciência desse tamanho, né? Porque ela tá com cortisol alto, ela tá com a serotonina baixa e ela quer aumentar o autocontrole através de um curso, né? Que vai ensinar ela. Então, na verdade, a gente é sistêmico. Isso que é importante, o recado dessa live hoje entre eu e o Everton aqui. Porque a gente está falando de comportamento, a gente está falando de nutrição, atividade física, para que todo mundo entenda que a gente é sistêmico, né? A cabeça, ela fica em cima do corpo, né? Fica tudo junto. E eu tenho... de que as pessoas, elas têm a expectativa, muitas vezes, de fazer um processo mental, né? Eu vou fazer um processo mental de inteligência emocional para minha carreira. Aí eu separo do corpo, né? Só que a pessoa pega 2 horas de trânsito para ir trabalhar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Não comeu direito, não fez atividade física, chega lá, ela explode com o chefe, né? Ou com o funcionário, ou com os pares. E ela quer fazer coaching de inteligência emocional para ela desenvolver a competência emocional. De fato, né? Existem competências essenciais no emagrecimento, não menos diferente do que isso, né? Por exemplo, foco, resiliência, autocontrole, tudo isso são competências emocionais. Só que tem a parte emocional que eu aprendo, né? De competências, de habilidades, né? De atitudes, mas elas são apoiadas por um corpo preparado. Né? Então, nós somos sistêmicos. Eu gosto muito do nosso método, Everton, porque ele entende o ser humano como um todo. Né? Porque eu não acredito, por exemplo, em emagrecimento baseado em dieta. Por falar em dieta, lembrei uma coisa importante para a gente falar aqui. Como que eu faço para emagrecer? Qual que é o segredo do emagrecimento? Quero emagrecer, né? Qual que é o segredo, no final das contas? Resumo da ópera. Emagrecimento, gente. Falamos bastante de hormônios, já estou entendendo que sempre tem a ver com serotonina, cortisol e insulina. Mas tem um outro hormônio que tem que entrar na parada, que é o glucagon, que é o hormônio que faz quebra de gordura. A célula de gordura está lá bonitinha, fechadinha, né? Cheia de energia, e ela não vai se mexer, ela não vai ser quebrada ou dissolvida se não houver a ação do glucagon. Tudo bem, mas aí já deu um nó na cabeça das pessoas, né, Betânia? Porque, falou de insulina, já entendi, quando come carboidrato, aumenta a insulina. Aí, quando come, se eu como coisa errada, eu fico com cortisol alto, já fico estressado. Aí, se eu quero melhorar, eu faço a serotonina ficar mais alta. Mas quando é que entra o glucagon? Entra quando a gente começa a forçar com que ele seja liberado. E como é que a gente começa a forçar?
toda dieta que você for fazer vai funcionar, não importa qual seja. Para emagrecimento, depois a gente vai conversar sobre os detalhes. Desde que você tenha déficit calórico. Que você consuma menos do que você gasta ao dia. Isso é muito importante para todo mundo que está aqui assistindo saber. Você precisa entender isso. Se você continuar comendo muito, não vai ajudar. Everton, eu sou mais gordinha, né? Passei a vida inteira gordinha. A primeira coisa que eu fazia, não, agora eu vou emagrecer, né? Então, eu tinha uma viagem para fazer, eu falei, agora eu vou emagrecer. E a primeira coisa que eu fazia matrícula na academia. Aí eu ia, me matava na academia, só que eu ia 2 vezes, nunca mais aparecia, né? Eu era campeã internacional de matrícula na academia, ia 2, 3 vezes, não ia. E quando eu ia, eu chegava em casa e comia, porque eu achava na minha cabeça, já fiz a minha parte, agora eu posso comer. E comia tudo errado, né? Então, sem esse entendimento do déficit calórico. Mas eu tinha um outro problema também. Uma vez eu fiz uma dieta incrível. Presta atenção no que eu fiz. Queria emagrecer rápido, né? Eu fiz uma dieta da USP, né? Da USP, só que não, né, gente? Eu tomava... Não, olha só, olha o que eu vou contar. Eu fiz uma dieta que eu fazia uma sopa, né? Com um monte de coisa dentro. E, gente, tinha quase uma diarreia. E à noite eu comia chá, um chá que eu fazia lá de infusão, alguma coisa assim, com bolacha, água e sal. Eu emagreci 10 quilos. 10 quilos. E em, sei lá, 2 meses, eu engordei 20 depois. Fica um pouco... O que eu aprontei na prática? Hoje eu sei o que eu fiz, né? Eu me tornei uma especialista em emagrecimento, mas eu quero que o Everton explique para você o que eu fiz. Você forçou, com certeza, o glucagon a entrar em ação. Porque como você reduziu todos os outros alimentos, você reduziu drasticamente, é lógico que esses alimentos não estavam mais ali e você precisou de mais energia. O glucagon foi liberado, você começou a quebrar as células de gordura. Porém, onde é que está o grande problema do que aconteceu? Você não trouxe nutrientes em quantidades certas para o seu corpo. E nesse processo todo, você perdeu muita massa muscular. Certamente. Quantidade proteica, quase nenhuma. Então, você não perdeu gordura de verdade. Você perdeu água, com certeza, muita água. E deve ter perdido, com certeza, uma boa parte da sua massa muscular. Quando a gente volta a comer... Ô, Everton, essa história, essa parte que você está explicando é muito importante, né? Porque muitas pessoas, elas falam assim, deixa eu ver, deixa eu subir na balança, né? Deixa eu ver quanto que eu emagreci, né? E a gente sempre fala, Everton, não importa o quanto você perdeu na balança, porque isso pode ser água, né? Isso pode estar no processo de hidratação. Vamos ver como está o seu percentual de massa magra, né? Conta para as pessoas. Então, só voltando um pouquinho antes de você contar sobre o ganho de massa magra, que esse assunto é muito importante. Tá. A parte a fisiológica, o Everton explicou super bem, né? Então, eu fiz um déficit de caloria, mas eu fiz um déficit de nutrientes também, né? Em especial macronutrientes. Então, foi uma loucura que eu fiz. Eu ficava completamente sem disposição, né? Ficava tendo várias crises de... Em quanto tempo você perdeu? Em quanto tempo você perdeu, Betânia? Acho que uns 10 quilos em 2, 3 meses. 2, 3 meses. Sem nutrientes, né? Sem nutrientes. É que eu era super nova. Foi bem no meio da faculdade. Eu devia ter 20 anos. Se fosse hoje, eu tinha morrido, provavelmente, né? Assim, completamente desbalanceada. E depois, o que aconteceu? Eu engordei muito. Né? Muito. Por quê? Porque eu criei uma relação traumática com relação ao emagrecimento que eu nunca mais consegui. Porque antes eu sempre tentava, sabe? Emagrecer, eu tomava remédio, eu tentei outras coisas, assim. Mas depois dessa fase, eu fiquei completamente desacreditada. E isso acontece muitas vezes, né? Quando chegam clientes pra gente que já tentaram de tudo e passaram por processos traumáticos, elas evitam, elas não acreditam mais em nada. Chega cliente assim pra você? Chega, muitos, inúmeros. E não acredita, né? E assim, uma coisa importante do processo de emagrecimento do ponto de vista mental é a gente acreditar no método, né? Exatamente. Você tem que acreditar que você vai fazer e vai funcionar. Exatamente. E aí eu queria falar agora sobre o ganho de massa magra, né? Que você fez um processo incrível, né, Everton, de ganho de massa magra aí. Como que a gente faz para ganhar massa? Vamos lá.
Primeira coisa, assim, ó. Agora eu por um minuto eu vou defender o carboidrato, depois eu já vou dar tchau pro carboidrato, tá? Vai ser o único momento que eu vou defender o carboidrato aqui nessa conversa, que eu tenho um problema com o carboidrato. Mas a questão é o seguinte, vocês já ouviram, né? Quem já foi para academia, quem já fez outras dietas, quem ouve o pessoal aí na internet falando que sem carboidrato você não vai ter energia, que você não vai conseguir fazer uma atividade física, que você não vai conseguir pensar direito. Isso tem um fundamento. O carboidrato foi gerado por Deus, foi criado pelo Criador para nos gerar energia de rápida absorção. Tô precisando de energia, preciso fazer atividades do dia. Você vai lá, consome carboidrato, tem energia rápida e consome, e você vai conseguir fazer as coisas. Mas isso acontecia na época dos nossos ancestrais, há milhões e milhões de anos atrás, onde nosso corpo ele processava esse carboidrato e você ia gastando ele durante um dia ou dois, que você não sabia quando você ia comer de novo. Você não sabia quando viria uma nova fruta para você consumir, ou alguma coisa que você ia poder tirar da natureza para realmente gerar energia. Hoje a gente come de 3 em 3. Também, né? Porque a gente não sabia quando vinha o alimento e a gente não andava de carro, de elevador, de escada rolante. Exatamente, gastava-se muita energia. Então, naquela época, a gente conseguia processar com muito melhor o carboidrato. E quando esse carboidrato acabava, a gente quebrava a nossa célula de gordurinha e continuava tendo energia. Foi assim que nós fomos criados e desenvolvidos por milhões de anos. Nos últimos 200 anos a coisa mudou. A agricultura começou a ser desenvolvida, a pecuária mais desenvolvida, aumentou o número de plantações, o trigo foi inserido na nossa dieta, e a gente começou a aprender coisinhas gostosinhas o dia todo. A gente começou a comer muito pão, muita farinha, muito carboidrato, e aí aquilo que era energia começou a virar um excesso. Por quê? A energia é para nutrir nosso músculo para que ele possa fazer atividade física. No passado, nós passávamos o dia inteiro caminhando, caçando, colhendo. Isso era o homem da pré-história, né? Nós não somos mais esses homens. A gente precisa voltar a entender que a gente precisa dosar a quantidade de carboidrato. Mas o que a gente precisa? Manter a massa magra, que são os músculos. Você tem que reduzir o carboidrato, mas você precisa manter a massa magra. Então, para que o emagrecimento aconteça de forma eficaz, o que precisa sempre estar ativo no nosso corpo? Porque é a máquina que vai fazer aumentar a energia, os nossos músculos. Pessoas com poucos músculos gastam menos energia, estando em movimento ou estando em repouso. Isso é uma realidade. Por isso que agora posso falar sobre a dieta que você fez anteriormente, lá no passado. Por que ela não funcionou? Porque ao mesmo tempo que você começou a emagrecer, perdeu os 10 quilos, você perdeu muito músculo. Então, por exemplo, quando você começou a sua dieta, vamos dar um chute, né, Betânia? Você começou a sua dieta, você gastava 1.400 calorias para viver. Acordar, dormir, sentar, digitar, respirar. Quando você acabou a dieta, você tinha menos músculos. Então o corpo pensou assim, pô, tem menos músculos, vou reduzir a quantidade de energia gasta. Então você devia estar gastando ali umas 1.100, 1.050. E aí, quando você voltou a comer de novo, o corpo não gastava muita energia. Então, o que aconteceu com você? Você só estocou rápido. E por isso que engordou tão rápido. Então, a maioria das dietas da moda, a dieta do alface, a dieta da sopa verde, que você come e faz esse tipo de refeição por dias e dias, elas vão fazer você entrar em déficit calórico, mas elas vão suprir a sua parte muscular, os seus músculos vão ficar em déficit. Você não vai ter proteína para sustentar a musculatura. E aí você vai perder essa quantidade de gastar energia. Quem tem mais músculos gasta mais energia em repouso ou em atividade. Então, toda a dieta que você for olhar, você tem que olhar que no seu prato você tem uma quantidade interessante de proteínas. Porque dieta de longa duração para um estilo de vida não acontece com dietas com pouca proteína. Então, é por isso que a proteína e a atividade física e a musculatura têm que estar juntas para manter os seus músculos ativos. Não estou falando fortão, não, viu? Pode ser magrinho igual a Betânia, mas os músculos ativos. Não sou magrinha, tá, Betânia? Ah, que isso, olha ali, ó. De novo, na verdade. Eu brinco, minha mãe fala que eu tinha ossos largos. Na verdade, eu sempre fui gordinha, né?
mas hoje eu tenho um percentual de massa muito bom, né? E eu passei por todos os processos de emagrece, engorda, fiquei com um percentual de massa muito bom e de gordura também, né? Então eu Que acho que essa é legal. a meta, né? Eu tenho É isso certeza. aí. E eu ainda vou ficar uma mamãe sarada, assim, eu ainda vou chegar nesse momento, tá? Porque a natureza, né? Quando a gente renova, a natureza ajuda, depois a gente tem que dar mais força, né? O Everton, eu Exatamente. adorei o que você está falando. Então, assim, quanto maior nosso metabolismo, as pessoas sempre falam, eu quero melhorar o meu metabolismo, então eu preciso melhorar minha massa magra, para eu É massa queimar magra. energia mais Uhum. rápido e potencializar a queima da gordura, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Muito bom, gente. Então, assim, pensando na nossa refeição, assim, nas dietas que existem, assim, a minha vida é uma correria, né? Se a gente fosse fazer as coisas direitinho, tal, a gente ia ter que dedicar muito tempo, né? Então, eu optei Exatamente. particularmente ao uso de suplementos, por exemplo. Eu adoro, né? Para mim, me faz super bem. Só que eu também fiz faculdade de nutrição, né? Eu entrei na faculdade de nutrição. Primeira aula que eu tive, Everton, primeira, suplementos. Eu adorei, eu falei, nossa, que incrível, né? Então, estamos falando a mesma língua mesmo, né? E eu suplemento fortemente fibras, fortemente, né? Porque eu sei que se eu colocar proteína e a fibra no meu macarrão, eu vou engordar mesmo. Eu já sei disso, né? Então, por exemplo, Exatamente. faço molho aqui em casa, eu ponho uma colher de proteína, sabia disso? Põe uma colher de proteína, tomo cápsula de fibras, né? De fibras insolúveis. Então, assim, eu aprendi, né, a fazer essa composição das dietas sem fazer dieta. Eu aprendi a comer direito, eu fiz um processo de reeducação alimentar realmente. E uma coisa que eu faço super interessante, Everton, do ponto de vista de comportamento, é que eu sei os meus limites. Eu sei os Uhum. meus limites. Então, se você abrir a minha despensa, né, eu evito alimentos que são perigosos para mim. Porque eu não sei você, mas eu entendo que uma pessoa que já foi viciada vai ser sempre viciada. É sempre. É Então, eu sempre. preciso evitar. A mesma coisa de você ter uma pessoa que você usou droga na sua vida em algum momento, fez um tratamento, deixou de usar droga, daí você guarda na sua casa. No momento que você não está bem, né? Porque ninguém é feliz todos os dias, nos seus momentos de altos e Uhum. pega e usa de novo. Então, eu tenho Exato. muito esse cuidado, sabia, Everton, de tomar muito cuidado com a minha despensa. Né? E eu Uhum. realmente, eu como de tudo hoje, mas o dia que eu quero comer uma bobagem, eu vou lá e compro e trago para casa. Eu não deixo no meu armário, porque eu realmente, uma pessoa que engordou 30 quilos, né? Não é brincadeira, é diferente de uma pessoa que teve um sobrepeso, né? É que assim, né, Betânia? Você está fazendo uma coisa extremamente importante. É como se você estivesse dormindo com o seu inimigo do lado, na cama, todos os dias. E se você sabe que o pão, vamos falar do pão, né, que é um alimento que está na mesa de todo brasileiro, o pão lhe faz mal em grandes quantidades, você não vai deixar ele estar presente na sua casa todos os dias. Porque eu escuto muito disso pela internet também, dos pacientes, de clientes, dizendo assim, ah, mas eu não consigo largar do pão. Como assim você não consegue largar? Se você não comprar, você já largou. Não é verdade? Se você não comprar, É. você já largou. É uma relação que não funciona. Mas as pessoas compram e mantêm em casa, mesmo sabendo que não podem consumir. Então, é essa relação que tem que ser feita. É melhor você não comprar, e aí o seu cérebro vai levar você a pensar assim, poxa, mas com o que eu posso substituir? E aí, nesse momento, a gente vai encontrar as opções muito mais saudáveis para você substituir o pão. Existem várias. Porque o pão ele gera para você energia que você não vai gastar. E como você não vai gastar, ela vai estocar. Principalmente se for nesses horários do dia, ao meio da tarde, que você não está fazendo nada. Você está simplesmente sentado, trabalhando no escritório. Então, a nossa vida ela é menos ativa do que a gente imagina. A gente precisa de menos energia do que a gente precisa, do que falam para a gente. E as fibras nos ajudam muito nisso, porque se você adiciona fibras, quando você ingerir mais carboidrato, esse processo é mais lento, como a gente falou antes. Tem algumas coisas que a suplementação elas nos trazem e elas revolucionam a nossa vida. Principalmente porque nós somos homens modernos, homens e mulheres modernos e modernas. A gente não vive mais na época das pedras lá, a gente não vive lá atrás, a gente vive no atual.
E no atual, tem muita coisa que não funciona. Mas tem muita coisa que funciona muito e por falta de informação as pessoas, né, de informações as pessoas não consomem. Por falta de informação, simplesmente. É verdade. Uma coisa interessante, assim, ó, quando eu sempre trabalhei em escritório, né? Sempre trabalhei no Uhum, mercado corporativo. E à tarde, 3 horas da tarde, 4 horas, dá uma preguiça. O que que eu fazia? Eu sempre tinha um alimento de energia desse uhum, tipo por perto. Era um brigadeirinho, um chocolatinho, uma balinha, uma bolachinha, alguma coisa assim. Quando eu precisei substituir o hábito, né? Porque realmente já foi quinta, quarta-feira já vai dando aquela canseira, né? Sexta-feira, vida, uhum. correria, trabalho. Então, eu comecei a por hábito substituir. Você viu que eu estava tomando chá aqui? Sim. Então, assim, é um hábito que eu substituí. Em vez de eu comer um alimento que me dava energia, que aumenta até o foco, né? Não é que é ruim, né, gente? É bom demais, né? A Uhum, uhum, produtividade é uhum, você comer um carboidrato, alguma coisa que melhora seu nível de cortisol, diminui o cortisol, aumenta a serotonina. Uau, você fica incrível, você fica uma Mulher Maravilha. O problema é que acaba, né? E acaba muito uhum. rápido, porque é digerido muito rápido, né? Então, eu optei por tomar chá, né? Então, eu tomo os chás, né? Que na composição das ervas eu consigo um efeito parecido, né? Então, só que ele é zero caloria, né? Ele tem antioxidantes, ele é termogênico, então ele contribui, né? Ele substitui o hábito ruim por um hábito bom, né? Porque o Ótima hábito opção. ele já está instaurado, né? É muito difícil da gente ficar sem. Mas eu também queria falar com você agora, para finalizar, já estamos acabando, mas eu não queria deixar de Uhum, falar com você sobre a questão das opiniões a respeito de suplementos. Né? Então, uhum. eu acho assim, com relação às dietas, como a gente já falou, tudo que você fizer um déficit calórico, você emagrece, né? Então, Uhum. consumiu menos do que gasta, diminui a caloria, você vai emagrecer Exatamente. naturalmente, né? Qual é o Exatamente. benefício? Diante de todas as dietas, né? Eu sei que, por exemplo, o Conselho de Nutrição, ele não é a favor do low carb, né? Então, assim, não é a filosofia low carb, ela não é aprovada, né, pelo Conselho de Nutrição no Brasil, mesmo porque a nossa pirâmide Uhum. nutricional é cheia de carboidrato na base, né? Exatamente. E é interessante. Então, assim, qual que é a filosofia, né? Sei lá, o estilo de vida, como que eu faço para ter déficit calórico sem ter déficit nutricional, né? Porque, gente, deixa eu contar uma coisa para você, só fazer uma observação. Tem o meu irmão, ele trabalha, o meu irmão é tipo o gênio das máquinas, sabe? Ele conserta várias máquinas, enfim. E a gente é de uma área de muita agricultura, né? Sou do sul de Minas. Esses dias ele me contou, ele vai me matar se souber que eu tô contando isso. Mas ele consertou uma máquina de amadurecer banana. E ele falou que põe um gás lá dentro. Põe Põe um um gás gás lá dentro. e a banana Exatamente. amadurece. Eu falei, tá tudo explicado, porque que a banana não tem mais gosto de Fora, banana, né? fora o veneno que vai para mantê-la sem nenhum tipo de ação de insetos, que já vai um veneno na banana externo, que fica ali na casca da banana, mas que entra em contato com a fruta sim, porque isso é absorvido, chega na polpa da banana sim, na fruta banana sim. Então, só para contar essa história para você, que os nossos alimentos hoje, né? Por que eu gosto muito da questão do uso dos suplementos, né? Eu sei, de novo, que várias dietas emagrecem. Eu tenho certeza disso. E eu também tenho certeza de que é possível, né? Você ter um estilo de vida saudável sem os suplementos, mas que é complicado no déficit de calorias, né? Porque Exatamente. e não é que é impossível, mas é complexo, né? Então, para Uhum, mulheres como eu, que tem vários negócios, tem filho, marido, gato, cachorro, papagaio, né? Que é uhum, típico, né? E até uhum. pessoas que não têm tantas habilidades ou que não sabem cozinhar muito bem, não tem como preparar tudo isso. Como que o suplemento pode ser, sim, né, uma ajuda nesse processo? Vamos lá. Então, assim, ó, vamos pensar em duas situações. Para emagrecer, a gente precisa de déficit calórico, né? A gente já conversou sobre isso. Para emagrecer, tem que consumir menos calorias do que a gente gasta. Só que quando a gente começa a fazer o processo de emagrecimento, se a gente estava muito viciado em carboidrato, a gente começa a baixar esse processo aqui, começa a baixar, as pessoas começam a reclamar, em alguns casos, de certas dores de cabeça,
de processos de tontura, de fraqueza, de mal-estar, porque, claro, os hormônios que antes eram liberados, como a insulina, não são liberados mais, né? A pessoa começa a se sentir estranha. Outra coisa, se ela comia muito glúten, grande quantidade, muita lactose, né? Que é aquelas coisas gostosas, bolo com cobertura de chocolate, né? Brigadeiro, docinho, aquelas coisas todas que a gente adora. Isso também dá um certo impacto quando a gente reduz, né? O que nos protege contra todos esses impactos? Os micronutrientes. São eles que nos protegem. Porque, lembra, né? Minha especialização é nutrigenômica. Então, a gente estuda o que está acontecendo lá dentro da célula, da mitocôndria, né? Que é a fábrica de produção de energia dentro da célula. E vários outros mecanismos. Esses micronutrientes, eles entram em cada célula do nosso corpo para realizar alguma situação. Ou geração de energia, ou produzir um hormônio que nos ajuda para alguma função no nosso corpo, ou gerar mais energia para algum órgão específico, para a saúde e duplicação da célula, porque cada célula tem que se duplicar, né? Quando para de duplicar, a gente começa a morrer. Então, a suplementação, ela nos traz o aporte das duas coisas juntas. Você tem déficit calórico, mas ao mesmo tempo você tem aumento de micronutrientes. E isso não acontece com a nutrição tradicional. Porque, por exemplo, se você hoje for reduzir o arroz da sua dieta, que tem mais calorias do carboidrato, e você for substituir isso com brócolis, porque tem muito mais micronutriente. Até tem um pouco mais. Só que você vai consumir muito mais agrotóxicos e antinutrientes, que são tudo que eles colocam nas lavouras para deixar o brócolis verdinho, porque ele não fica verdinho assim, do jeito que a gente vê exposto no supermercado. Você vai ter uma liberação muito maior de radicais livres para combater esses radicais livres e esses agrotóxicos que estão entrando no seu corpo. E você vai gerar processos inflamatórios ainda maiores por causa desse processo. Porque não é simplesmente o vegetal que não tem micronutriente. Ele até tem uma quantidade, só que não chega a ser a necessária para suprir tudo que a gente precisa. Ninguém come 5 pratos de brócolis por dia. Ninguém consegue comer pela quantidade excessiva de fibras, da diarreia que vai gerar. Ninguém come alface em quantidade. Ninguém come 3 pés de alface por dia. Ninguém come. Você não vai comer. E você precisa, além de quantidade, você precisa de variedade. Você precisa do micronutriente que tem no tomate, no brócolis, na couve-flor, um pouquinho lá da beterraba. Você vai precisar um pouquinho da abobrinha. É difícil compor isso todos os dias. Além de ser difícil, você tem que lembrar que você tem que estar em déficit calórico. Então, se você pensa nessas duas coisas, a suplementação, ela traz tudo de bom para que você tenha, principalmente, o aporte de uma quantidade muito superior de micronutrientes, que vão fazer com que o seu processo de queima de gordura fique muito mais acelerado, porque a célula de gordura também é célula. Ela também precisa de uma informação mais simples para que ela possa ser quebrada e aquela gordura ser metabolizada. Então, quando você suplementa bem, trazendo zinco, magnésio, selênio, todos os micronutrientes, as vitaminas necessárias, você está em déficit calórico e você tem a nutrição correta para a sua célula. Então, só isso já explica por que é tão importante suplementar. Mas vamos entender, né, Betânia? Vamos entender que a gente tem toda uma indústria do leite, uma indústria do trigo, uma indústria que ela depende de vender produtos que não trazem saúde. Então, eles nunca vão falar bem da suplementação. Eles nunca vão falar bem de que alguns produtos realmente podem salvar vidas. Eles vão falar bem do remédio, porque tem tudo da indústria farmacêutica. Eles vão proteger ainda a indústria do leite. A gente bebe leite demais, é extremamente inflamatório. Vão continuar dizendo que o trigo é super favorável à saúde, enquanto o glúten destrói o nosso fígado e também destrói o nosso intestino. Então, tudo isso a gente tem que ter visão. Hoje as informações estão aí para todo mundo. Por que pessoas têm longevidade X e outras não? As que têm longevidade X também por aspectos genéticos, mas até essa célula que tem uma origem genética de longevidade, ela precisa ser nutrida todos os dias. Uma pessoa que tem um gene para viver 120 anos precisa de nutrição adequada para que esse gene funcione até lá. Senão ele pifa na metade do caminho. Então, basicamente é isso, Betânia.
É uma questão política, né? O Dr. Lignarro, que é o Totalmente. prêmio Nobel, ele fala, nutrição é uma questão política, né? Então, eu acho que o Uhum. que deixa a gente com autonomia na nossa vida, deixa a gente livre realmente para fazer escolhas é a informação, né? Porque daí as opiniões, o que as pessoas falam e etc., elas são menos, a gente tem menos interferência de opiniões quando a gente tem informação, né? Então, Exatamente. contra a opinião, tem a informação. Bom, eu acho que a É gente isso. falou tudo que a gente precisava falar, né? E eu acho que só faltou uma coisa. Qual que é o melhor café da manhã? Melhor café da manhã. Primeira coisa, gente, é aquele que você não ingere carboidrato em grandes quantidades. Tem que ser dosado, tem que ser equilibrado. Café da manhã mais proteico é muito melhor. A gente já falou de insulina hoje. Gente, se faz um favor, por favor, não comece o dia comendo pão. Fica longe do pão, fica longe da broa, do biscoito, de tudo que tem a farinha branca. Fica longe, é certo? Eu Vai estou detonar pedindo seu para dia. vocês. Estou pedindo para vocês. Isso vai impactar a insulina no começo. Por favor, lá no começo do dia. Vai impactar a sua insulina. Você vai ficar extremamente ansioso no meio do dia, vai querer comer outras coisas. Isso vai ser Ansioso, olha só. muito. Vai Top. mexer em todo. Vai acabar com o seu emagrecimento, primeira coisa, e vai impactar no seu humor. Então, café da manhã saudável é aquele café da manhã com muitos micronutrientes, muita vitamina, muito mineral para ativar o cérebro, para deixar as células já extremamente nutridas, né? Para que elas funcionem bem durante o dia e que tenha bastante proteína e que tenha baixo carboidrato. Ah, e que não coloque muita gordura, que a gente não precisa de gordura nesse momento. Se você Ai, conseguir Deus. encontrar né, uma forma de ter um carboidrato baixinho nesse horário, que tiver uma composição legal, que você possa levar isso como estilo de vida, é esse o melhor café da manhã. Joia, joia. Everton, eu vou encerrar essa parte aqui, mas eu queria falar, eu vou cortar e eu vou falar no próximo vídeo sobre inteligência emocional, né, Tá focado em certo? comportamento no emagrecimento. E como não dá para separar, não dá para separar a cabeça do corpo. Você fica comigo no Uhum. próximo também, a gente vai falar sobre rotina e inteligência emocional, como desenvolver Combinado. inteligência emocional no processo. Então, gente, Combinado. a gente vai encerrar aqui, vai cortar esse vídeo e a gente vai fazer mais um bate-papo. No próximo vídeo aqui, você vai estar recebendo o link também, através do seu coach, para você assistir e continuar com a gente. Até mais, gente. Beijo, Tchau, querida. Até pessoal. 2 minutos. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau.